E São Paulo ele foi o maior evangelizador do tempo, do período apostólico, né? O que é o período apostólico? O período apostólico é aquele tempo ali, né, do primeiro século, né, primeiro século, onde os apóstolos ainda estavam vivos ou estavam morrendo e os seus sucessores estavam assumindo a igreja. Então São Paulo apóstolo foi o maior propagador da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi chamado de apóstolo dos pagãos, né? Ou seja, ele foi evangelizar os povos estrangeiros a Israel, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a carta de São Paulo aos Romanos. O apóstolo Paulo, ele foi realmente, na minha visão, ele foi realmente o maior evangelizador, né, do período apostólico, para mim, né? Não sei para outras pessoas. Todo mundo me conhece aqui. Quem não me conhece, levanta a mão. Alguém que não me conheça, levanta a mão. Que não me conhece, só a menina ali. Pronto. Eu me chamo Denis, eu vou me apresentar. Eu me chamo Denis, né? Sou casado com Rosemary, algumas pessoas conhecem daqui do loteamento. Tenho uma filhinha, vai fazer 3 aninhos, graças a Deus, um presente de Deus por meio de Nossa Senhora. Sou membro consagrado da comunidade de Aliança Sal e Luz, aqui em São Lourenço. Vocês conhecem a comunidade de Aliança Sal e Luz ou já ouviram falar? Pronto, então sou membro da comunidade de Aliança Sal e Luz, um dos membros, e já participei, já frequentei muito essa capela e ainda frequento quando eu posso, porque o grupo JUSP sempre andou muito de mão dadas com um grupo jovem que eu comecei na caminhada na igreja, que foi o grupo Junto ao Senhor, da comunidade do Bom Jesus aqui na Bela Vista, do outro lado, tá certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre, eu vou falar um pouco sobre Paulo, quem é Paulo, e rapidamente sobre a epístola aos Romanos. Por quê? Porque o apóstolo Paulo foi o que mais escreveu aquilo que é chamado de livros, né, inspirado por Deus no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, o Ato dos Apóstolos, a grande maioria do Ato dos Apóstolos fala de São Paulo, Pedro e Paulo, né? Deveria ser chamado Atos de Pedro e Paulo, porque inicialmente começa falando de Pedro, depois no capítulo 9 a conversão de São Paulo, e daí até o final fala mais de São Paulo do que qualquer outro. Então, quem escreveu o Ato dos Apóstolos foi Lucas, um discípulo de Paulo, que escreveu também o Evangelho de São Lucas. São Lucas não viu Jesus, ele escreveu o Evangelho segundo aquilo que ele ouviu de Paulo e de outras pesquisas que ele fez, como ele mesmo diz no começo do Ato dos Apóstolos, quando ele vai escrever, ele diz que escreveu depois de um grande apurado a respeito da vida de Jesus, e ele diz que o segundo relato seria o relato do nascimento da igreja, aonde ele fala sobre o ato dos apóstolos, e ali fala muito mais de Pedro e Paulo. Então, São Lucas, que escreveu o Evangelho de São Lucas e Atos dos Apóstolos, é discípulo de Paulo, então tem uma grande influência de Paulo para escrever esses 2 escritos, um Evangelho e o Ato dos Apóstolos. Depois vem Paulo, que escreve a carta aos Romanos, que é a que nós vamos falar um pouco dela. Depois São Paulo escreve a carta aos Coríntios, a primeira e a segunda, que nós conhecemos e que tem na Bíblia. Só que existe uma terceira carta aos Coríntios, que na verdade seria a primeira, só que essa carta se perdeu, não se tem conhecimento dela, mas se tem conhecimento de que ela foi escrita. Então ela seria a primeira carta, e as 2 que nós temos seria a segunda e a terceira carta aos Coríntios. Como ela se perdeu, temos aí a primeira e a segunda carta aos Coríntios.
E também nós temos inúmeras outras. Temos a carta aos Gálatas, carta aos Efésios, foi tudo São Paulo que escreveu. Carta aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, carta 1ª e 2ª a Timóteo, a carta a Tito, a carta a Filemon. Todas essas cartas, a grande maioria delas do Novo Testamento, foi o apóstolo Paulo que escreveu, tá certo? Então, quem era Paulo? São Paulo, ele é nascido em Tarso da Cilícia, pelo início da nossa era, de uma família judia, da tribo de Benjamim, né? Então Paulo era judeu, Paulo é filho de uma família judia, da tribo de Benjamim. Quem era Benjamim? Um dos filhos de Jacó. Lembra? Jacó, 12 filhos, 12 tribos, formou o povo de Israel. Então Paulo era descendente da tribo de Benjamim, né? Então ele era judeu, ele era israelita, fazia parte do povo hebreu, né? Isso a gente pode ver na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 1. Mas ao mesmo tempo ele também tinha cidadania romana. Então Paulo, quando ia sendo morto pelo Império Romano, ele ia ser crucificado, como Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Se eu não me engano, parece que André também foi crucificado. Então Paulo ia ser crucificado. Só que o apóstolo Paulo, além de ele ser judeu, ele também tinha uma cidadania romana. E por ser romano, não poderia ser crucificado. Um cidadão romano jamais seria crucificado, porque a cruz era o pior dos castigos para criminosos. Foi por isso que crucificaram Jesus, porque Jesus foi considerado criminoso. Na carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13, São Paulo diz assim: Jesus Cristo se fez maldição para nos resgatar da maldição da lei, porque está escrito: é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Paulo, por ser cidadão romano, não morreu crucificado, tinha que sofrer a morte honrada para um romano. E qual era? Colocar a cabeça sobre um tronco e ser decapitado com a espada. Por isso o apóstolo Paulo carrega nas suas mãos a espada e na outra a Bíblia, né? A Bíblia para representar que ele foi o maior propagador da boa notícia do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E na mão direita a espada, que é o símbolo do seu martírio, né? Então Paulo foi martirizado, decapitado. Segundo a tradição, diz que quando Paulo foi decapitado, a cabeça de Paulo caiu e bateu 3 vezes no chão. Essas 3 vezes que ela ficou no chão, diz que nasceu 3 fontes de água ali aonde ela caiu. Então o apóstolo Paulo, por ser cidadão romano, foi morto, decapitado à espada, porque era a morte que deveria ser dada a um cidadão romano. Era uma espécie de morte honrada, honrosa, ao invés de ser morto crucificado, que era uma maldição e que era reservada para os criminosos, né? Deixa eu ver aqui. Isso aí está lá em Atos dos Apóstolos, né? Da Atos dos Apóstolos 16:37, versículos seguintes, fala dessa cidadania de Paulo. Recebeu desde a infância em Jerusalém de Gamaliel. Gamaliel era o mestre de Paulo, fariseu. Uma séria formação religiosa segundo a doutrina farisaica. Então veja, Paulo é discípulo dos fariseus. Quem vivia o tempo todo querendo colocar Jesus à prova? Você vai sempre ouvir dizendo: estava ali junto a ele alguns fariseus que tentaram colocar Jesus à prova e perguntaram: é lícito pagar um imposto a César? É lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? É lícito? Sempre existia um fariseu que era conhecedor da lei judaica, da lei israelita, da lei que Jesus veio cumprir perfeitamente, e era por isso que eles ficavam colocando Jesus à prova. E eles eram muito rigorosos
a respeito do cumprimento da lei, e por isso os fariseus não conseguiram aceitar Jesus como Messias, porque eles entendiam que o Messias que iria vir seria um Messias que iria impor o exercício da lei judaica de uma forma incomensurável. Por isso eles não conseguiram ver Jesus. Por quê? Chegaram perto de Jesus e disseram: olha, essa mulher aqui foi pega em adultério, a lei diz que ela tem que ser apedrejada. O que foi que Jesus fez? Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo foi embora. Jesus foi, levantou aquela mulher e disse: cadê teus acusadores? Ninguém te condena, também eu não te condeno. Vá em paz e não peque mais. Então os fariseus disseram: esse não é o Messias. E se você ler os evangelhos, os 4 evangelhos, você vai ver que lá vai ficar explicitamente colocado que os fariseus mataram Jesus por inveja de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo João, no seu evangelho, deixa claro que eles chegaram a dizer que Jesus era possuído por um demônio. Quando Jesus expulsava demônios, eles diziam que Jesus expulsava demônios pela força de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Então São Paulo era fariseu, e ele mesmo diz isso na carta aos Gálatas: eu sou fariseu, filho de fariseu, quanto à lei sou zeloso quanto à lei. E foi exatamente por esse motivo que ele se tornou o maior perseguidor da igreja católica assim que nascia. Então o apóstolo Paulo começou a perseguir a igreja, e perseguindo a igreja, ele teve a sua conversão súbita no caminho de Damasco, depois da aparição de Jesus ressuscitado, que ao lhe manifestar a verdade da fé cristã, indicou-lhe sua missão específica de apóstolo dos gentios. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3 ao 19. A partir deste momento, por volta do ano 33, consagrou toda a sua vida ao serviço de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Jesus aparece a Paulo, Paulo muda. E aqui está um dos maiores motivos pelo qual Paulo se tornou o maior pregador de todos os tempos. Porque quem encontra Jesus muda de vida. Quem encontra Jesus tem desejo de anunciar esse Jesus a outra pessoa. Ele não quer ficar só para ele. Vocês lembram do evangelho de domingo agora? João Batista preparou o caminho para Jesus. Quando Jesus chega, ele diz: ó, o Cordeiro de Deus. Aí os discípulos de João Batista foram tudo embora. João Batista poderia dizer: não, vocês são meus discípulos, vocês são discípulos dele, não. Mas João Batista disse o quê? O que é que importa? Importa que ele cresça e que eu diminua. Então quem encontra Jesus não vai querer fama para si, vai querer sempre apontar para Jesus. Assim como Nossa Senhora disse: fazer tudo o que ele vos disser. Então quem encontra Jesus não fica com essa novidade, com essa boa notícia para si. Ele leva para o outro. Automaticamente ele leva para o outro, Então vamos lá para a epístola bem rapidinho. A carta de São Paulo aos Romanos foi escrita aí por volta do ano 56 ou 57 depois de Cristo. É um magnífico escrito que expõe uma doutrina como está esboçada na carta, Então, a carta de São Paulo aos apóstolos, aos Romanos, é uma das cartas que Paulo mais fala da doutrina da graça. O que é a doutrina da graça? Você lendo a carta aos Romanos, você vai ver sempre aquela disputa dos novos convertidos judaicos que queriam introduzir os costumes judaicos dentro da fé cristã, achando que o cristianismo era uma continuidade do judaísmo. Judaísmo é uma coisa, cristianismo é outra. Hoje existem algumas igrejas, se é que a gente pode chamar de igreja, comunidades protestantes, que querem trazer de novo o judaísmo para dentro do cristianismo. Por exemplo, a ramificação dos adventistas do sétimo dia diz que a gente tem que observar o sábado, quando a gente sabe que o próprio Paulo, na carta aos Colossenses, disse: ninguém nos critique por não observar a lua nova, que era um repouso semelhante ao repouso sabático, ao repouso do sábado,
Então existem algumas dessas denominações protestantes que querem trazer, parece, se eu não me engano, a igreja do véu também quer trazer algumas coisas do judaísmo para dentro do cristianismo. Cristianismo é uma coisa, judaísmo é outra, né? Então, no capítulo 1 ao capítulo 3 da carta aos Romanos, fala sobre o estado de pecado em que se encontra todos os homens e a impossibilidade de se salvar por suas próprias forças, pelos seus próprios méritos, porque muitas vezes nós pensamos que nós nos salvamos simplesmente pelo que a gente faz, né? Então Paulo vai dizer que nós não nos salvamos sozinhos, nós não nos salvamos pelas nossas próprias forças. No começo da igreja existia um homem que pensava isso, Pelágio, né? E daí surgiu a doutrina pelagiana, e o Papa Francisco escreveu uma carta sobre a santidade, condenando nesses dias atuais o semi-pelagianismo, pessoas que estão dentro da igreja achando que serão salvos pelo que eles fazem, só pelo que eles fazem. Pelágio dizia: não existe pecado original, não existe pecado original. O pecado é de Adão e Eva e só. Aquilo foi um mau exemplo que a gente não deve seguir. Agora, se a gente quiser ser salvo, a gente também não precisa da graça, a gente não precisa de nada, a gente precisa somente seguir o bom exemplo de Jesus, e com as nossas próprias forças a gente consegue se salvar. Isso é pelagianismo, isso não existe dentro da Igreja Católica. Quem ressuscitou isso? Os espíritas. Os espíritas kardecistas ressuscitaram isso de maneira diferente. A gente não precisa de Cristo, Cristo não é Salvador, Cristo é só um mestre. Não sei se você já viu atrás dos carros, diz assim: Espiritismo, nossa escola, Jesus Cristo, nosso mestre. Ou seja, Jesus é um bom mestre, mas Jesus não é Salvador. Por quê? Porque eu me salvo pelas minhas próprias forças. Como? Eu morro, aí reencarno, morro de novo, reencarno de novo, morro de novo, reencarno, até que eu chegue a um patamar que eu não precise mais reencarnar. Isso é pelagianismo disfarçado de espiritismo, né? Então, São Paulo vai dizer que a gente não se salva pelas nossas próprias forças. Nós precisamos, nós necessitamos da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma observação aqui bem importante, né? Porque esses primeiros capítulos, capítulo 1º, 2º e 3º da carta aos Romanos, foi mal interpretado por Lutero. Lutero, que é o pai do protestantismo, interpretou também mal essa carta de São Paulo. Então veja, São Paulo disse que o homem é salvo, é justificado pela fé em Cristo Jesus. E o apóstolo, ou melhor, e o herege Lutero interpretou que era somente pela fé. Somente. Veja, Pelágio dizia que a gente se salvava somente pelas obras, e Lutero veio dizer que o homem se salvava somente pela fé, né? Ele diz aqui, foi interpretado o conteúdo central desta carta, que é a graça e a fé, pelo herege Lutero, pai dos protestantes, que disse, o que foi que disse Lutero? O versículo 17 do capítulo 1 da carta aos Romanos diz assim: o justo viverá da fé. Romanos capítulo 1, versículo 17 diz: o justo viverá da fé. Aí o que foi que Lutero disse? Lutero foi e acrescentou uma só palavrinha: só. O homem vive só da fé, ou o homem vive somente da fé. E aí Lutero escreve e diz a pior frase do mundo e que pode levar inúmeras pessoas ao inferno. Ele diz assim: pegue firmemente, ou seja, vou traduzir uma linguagem nordestina, pegue bem muito, aí depois creia bem muito mais. Ele diz: pegue firmemente e creia ainda mais firmemente. Ou seja, você pode pecar
que importa é que você tenha fé. Isso também entrou dentro da igreja disfarçada com uma ideologia que está dentro da igreja católica chamada a falsa misericórdia de Cristo. Porque as pessoas dizem: não importa o que você faz, não importa como você está, Jesus lhe ama, Jesus é misericórdia. No final das contas, Ele não vai lançar você no inferno porque Ele lhe ama. Você é amado. Quem nos separará? Isso aí é da carta de São Paulo aos Romanos. Quem nos separará do amor de Cristo? A morte, a tribulação, a dor, o sofrimento, a angústia. Agora vá pegar o texto, se eu me engano é no capítulo 8. Vá pegar o texto e veja se ele fala sobre o pecado. Ele diz que nada nos separará do amor de Cristo. Nada. Nem o pecado também nos separa do amor de Cristo. Agora, porém, o pecado nos separa da amizade com Cristo, da comunhão com Cristo, né? Então, ele interpretou mal. Só que quando Lutero começou a ler a Bíblia, quando ele chegou em uma carta, a carta de Santiago, no capítulo 2 especificamente, Lutero entrou em parafusos, porque Lutero dizia: o homem é justificado somente pela fé, e ele adulterou a frase, somente pela fé. Porém, São Paulo diz que o justo viverá da fé. Agora, qual fé? A fé que São Tiago fala no capítulo 2 da carta de São Tiago. Ele diz assim, versículo 18: de fato alguém poderá objetar: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Aí Tiago diz: tu crês que há um só Deus? Ele diz: ótimo, mas lembra-te, porque também Satanás, o diabo, crê e estremece de medo. Aí ele diz: queres porém, ó homem insensato, a prova de que a fé sem as obras é estéril? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado ao oferecer o filho Isaque sobre o altar? Já podes ver que a fé concorre para as boas obras, e que é pelas obras que a fé se realiza plenamente. Ou seja, tem que ser fé e obra. Não somos pelagianos para viver somente pela fé, ser salvo somente pela obra. Também não somos luteranos nem protestantes para querer ser salvo somente pela fé. E São Tiago diz assim algo interessante, né? Ele diz: e assim se cumpre a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Aí, quando eu acho interessante esse versículo aqui, porque mata qualquer ideia do protestante de dizer: basta crer, o homem é salvo pela fé. Aí São Tiago, capítulo 2, versículo 24, diz assim, ó: vês que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Então veja, o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E ele conclui dizendo assim, aí aqui ele fala do versículo 26: com efeito, como o corpo sem o sopro da vida é morto, assim também é morta a fé sem as obras. Então eu imagino uma pessoa que tem duas pernas. Se você tirar uma perna, naturalmente essa pessoa não anda mais, a não ser que ela fique pulando. Então ela pode até pular e chegar a um determinado lugar, mas ela não vai chegar muito longe. Então, se eu digo a fé, somente as minhas obras não me levam muito longe. E se eu digo as minhas obras, somente a fé, também a fé não vai
Por quê? Porque nós católicos, nós somos salvos pela fé mediante as obras. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizendo, né? O capítulo 4 e 6, a salvação que Deus deu a Abraão pela fé, Ele concede agora a todos os homens pela fé em Cristo Jesus. Então, quando Paulo diz que Abraão foi salvo pela fé e que nós também somos salvos pela fé, é pela fé acompanhada de obras, como São Tiago explica: a fé sem obra é morta, assim como o meu corpo sem o meu fôlego de vida é morto. Então, quando você escutar na carta aos Romanos São Paulo falando que o homem é justificado, é salvo pela fé, ele está falando de uma fé que dá frutos, uma fé que não é estéril, uma fé como a fé de São Paulo, que deu tanto fruto que, graças à fé de Paulo, eu e você estamos aqui hoje. Essa fé de Paulo é a fé que salva. Agora, a fé sem frutos, sem obras, não salva. Tem que ser as duas, tá certo? Capítulo 7 e 8, né? O capítulo 7 e 8 fala da transformação operada por Deus no fiel pelo Espírito Santo e o dom que Deus nos dá, e o dom que Deus dá aos homens por seu amor. Então, do capítulo 7 da carta aos Romanos até o capítulo 8, vai se falar dessa transformação do Espírito Santo. Uma pessoa que encontra Jesus, uma pessoa que é batizada, se não muda de vida pelo Espírito Santo, não teve uma experiência com Jesus. Pode até ser que você foi batizado criancinha, pode até ser que você foi batizado adulto, mas se você não tiver uma experiência com Cristo, uma experiência pessoal com Ele, como Paulo teve no caminho de Damasco, você não mudará de vida. Porque é que dentro da igreja está entrando os espíritos do mundo. A profecia de São Paulo VI, né? Paulo VI, a profecia de São Paulo VI, né? Que ele tinha dito lá, não era bem uma profecia, mas ele exortava a igreja. Paulo VI dizia assim: a fumaça de Satanás entrou na igreja. A fumaça de Satanás entrou na igreja. E a gente pode ver isso nitidamente. A gente vê isso da maneira que as pessoas têm se vestido. A gente vê isso da maneira que nós falamos. A gente vê isso da maneira que a gente se comporta. A gente vê isso da maneira que a gente adere às coisas do mundo, né? Eu às vezes não gosto de falar certas coisas, porque as pessoas começam a dizer que eu sou radical demais, e porque tem até padres, né? Até o Papa Francisco também já falou que não teria problema se fosse uma coisa muito pequenininha que tivesse um símbolo de evangelização, por exemplo, a tatuagem, e ela tem que entrar dentro da igreja terrivelmente. E não é alguém que colocou uma coisinha pequenininha de Nossa Senhora, ou do apóstolo Paulo, ou de Jesus, não. É realmente virando gibi. Tem gente dentro da igreja virando gibi. Isso é um espírito do mundo, minha gente. A gente pode até pensar que não. A tatuagem ela tem um princípio pagão. Ela surgiu no paganismo. Tudo bem. Não é por causa de uma tatuagem que alguém vai para o inferno. Possa ser que a pessoa não tenha nenhuma tatuagem, mas esteja com os dois pés no inferno. E quem tem um corpo cheio de tatuagem esteja com o pé todo no céu. Mas a gente começa a perceber que são espíritos do mundo que vêm entrando dentro da igreja. Certos cortes de cabelo, certas maneiras de se vestir. Os casais que estão levando para dentro da vida matrimonial. Dentro da vida matrimonial, coisas do mundo. Coisas que profanam o leito conjugal.
sei o que lá, canetas que escreve não sei o que lá, bolinha que estoura não sei aonde. Às vezes a gente precisa falar dessas coisas um pouco assim duro e de maneira direta, porque para as pessoas cair a ficha. Porque se não cair a ficha, pelo amor de Deus, também a gente não vai querer que as pessoas pensem que a moral católica é como lá a 1900 e bolinha, né? Que minha mãe, por exemplo, disse que teve 4 filhos e nunca beijou na boca do meu pai. 4 filhos nunca beijou na boca do meu pai. Quando beijava era um beijinho assim, né? Tudo bem, a gente não precisa retroceder a tanto, mas a gente precisa compreender que as coisas do mundo não podem estar entrando dentro da igreja, não. A carta aos Hebreus, que alguns dizem que foi São Paulo que escreveu também, diz: o nosso leito conjugal tem que ser imaculado. E ele diz que Deus vai julgar fortemente os fornicadores. A carta de São Paulo aos Coríntios, segunda leitura de ontem, vocês lembram? O corpo é para o Senhor, não é para a fornicação nem para a prostituição. E a gente dentro da igreja católica, e eu digo porque quando eu era jovem, eu comecei na igreja, era assim, 3, 4, 5 namoradas dentro da igreja. Mas depois a gente vai tendo um encontro com Jesus, e a gente vai percebendo, vai mudando de vida. Mas chega em casa, pega um jornalzinho de domingo e vai ler a segunda leitura, que eu sei que não foi falado dela, porque quando chega esse texto aqui, é quase impossível alguém abrir a boca para falar dele, porque São Paulo diz: o corpo não é para a prostituição, o corpo não é para a fornicação. Sabe o que é fornicação? Toda e qualquer prática de sexo fora do casamento, seja com alguém, seja sozinho ou seja usando um objeto do sex shop. Toda e qualquer prática sexual fora do casamento é fornicação, é prostituição do ato conjugal. Mas essas coisas ninguém fala, porque se falar, o povo vai embora. Se for embora, é porque ainda não teve a experiência de São Paulo com Cristo Jesus no caminho de Damasco. Então procure a estrada de Damasco e procure encontrar Jesus nela, porque se você encontrar, você vai perceber que essas coisas não cabem. A pergunta, veja, por exemplo, uma pergunta que uma vez eu escutei: se Nossa Senhora, para as mulheres, se Nossa Senhora chegasse na sua casa hoje, quando ela procurou, por exemplo, lugar para ter Jesus, se ela chegasse na sua casa e dissesse: senhora, eu vou passar um final de semana com você, só que eu esqueci minhas bagagens todinha no aeroporto, eu vou precisar que você me empreste roupa. Você, mulher, você teria roupa para Nossa Senhora vestir? Fique pensando nisso, vá para casa pensando nisso. As suas roupas daria para Nossa Senhora vestir? Será que Nossa Senhora ia vestir uma calça leve, aquela bem coladinha, que fica aparecendo até às vezes a outra peça de dentro? Será que Nossa Senhora ia vestir uma sainha curta, uma blusinha bem decotada, que fica aparecendo a metade dos seios? Então a gente tem que pensar nisso. Aí você pode dizer: dele, mas Nossa Senhora vestia túnica. Sim, não precisa ser túnica, mas precisa ser uma roupa modesta, que tenha modéstia. Porque eu vou dizer, meus irmãos, existe um pensamento ideológico que diz assim, vejam só, presta atenção nisso aqui, por favor. Existe um pensamento ideológico que diz assim: a mulher pode andar como ela quiser, o corpo é dela. Beleza, eu concordo, ande como você quiser, o corpo é seu. Aí diz assim: e mesmo assim o homem não tem direito nenhum de dar cantada nem fazer nada. Concordo também, sou completamente a favor. O homem não pode dar cantada de jeito nenhum. A mulher tendo bem vestida, mal vestida, nua, vestida, como tiver, tem que ficar paradinho. Agora eu digo a você, meu irmão, minha irmã, por exemplo, eu sou casado, eu luto para ser fiel à minha esposa, eu luto para viver a castidade. Só que é um crime o que as mulheres estão fazendo hoje com os homens de Deus que querem a santidade. É um crime. Uma vez eu fui me confessar, o padre disse assim: olha, meu filho, até a gente para
Até na missa é difícil a gente conseguir manter a pureza no olhar. Não foi o padre que falou isso, não, foi outro, né? Para depois de ficar pensando, eita, o padre está olhando para alguém aqui por decote da mulher. Não, foi em outro lugar, porque é pureza. Se o Espírito Santo não nos ajuda, não nos purifica, então a gente não teve um encontro com Jesus. Eu fui caminhar esses dias, né, com a minha esposa, viu? Rapaz, eu tinha que caminhar assim. E não é porque eu estava com ela, não. Porque quando eu estou sozinho também, eu tenho que estar andando assim. Com a cabeça baixa, como se tivesse um jugo aqui nas costas. Porque ou a gente luta e foge do pecado, ou a gente dança. Ou a gente dança. José do Egito, a mulher de Potifar tirou a roupa todinha na frente dele. Ele fez o quê? Correu. Vocês lembram da história de José do Egito? José correu. Porque se a gente não correr, a gente peca. Jesus disse assim, ó: o espelho da alma é os olhos. Se os olhos estiverem sadios, todo o teu ser estará em luz. Mas se não tiver sadio os olhos, nada estará em luz, tudo estará em trevas. Então prestemos atenção, né? Bem rapidinho, o capítulo 9 até o capítulo 11 da carta de São Paulo aos Romanos fala do povo hebreu, né, o povo de Paulo, que era depositário da promessa, como povo eleito que foi infiel à sua vocação, mas em Jesus são chamados a uma conversão futura, né? Então veja, o povo de Paulo, o povo hebreu, aquele povo que era das 12 tribos de Israel, eles eram depositários da promessa, né? Foi por isso que Jesus disse assim: eu vim senão para as ovelhas da perdida da casa de Israel. Jesus veio para os judeus. Jesus veio para o povo judeu. Era aquele povo era o povo da promessa da salvação. Só que no decorrer da história do cristianismo, a igreja, né, Jesus começou a perceber que os pagãos queriam ser salvos, desejavam a salvação, desejavam o Messias. É por isso que Jesus faz aquela visão de Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, vendo um homem chamando ele para ir lá para Antioquia, e lá ele encontra Cornélio. Lembra de Cornélio? Cornélio foi batizado, toda a sua família. É por isso que o apóstolo Paulo também vê Jesus, e Jesus manda ele para outro lugar. Ele queria ir para um lugar, o Espírito Santo mandava ele para outro, ele queria ir para outro lugar. Aí depois ele quebrava a cara, Paulo, e voltava para onde o Espírito Santo tinha mandado. Então, o capítulo 9 até o capítulo 11 vai falar exatamente do povo judeu, que era um povo eleito para ser salvo, mas que não tiveram fé suficiente para ser salvo. Uma pequena porção foi salva. E se você pegar a carta de Paulo aos Romanos hoje, no capítulo 11 da carta aos Romanos, ele vai falar assim: existe uma oliveira silvestre e uma oliveira cultivada. O que é uma oliveira cultivada? Uma oliveira cultivada é aquela que a gente planta, que a gente cuida dela. Aí ele diz que essa oliveira cultivada era o povo judeu. Paulo está falando, carta aos Romanos, capítulo 11. E a oliveira silvestre era aquela oliveira que nasceu no mato. Aí quem era? Nós. Aí ele diz assim: alguns ramos da oliveira cultivada não foram fiéis. Aí o Senhor cortou. E ele pegou alguns ramos da oliveira do mato silvestre e enxertou na oliveira cultivada. Aí ele diz assim: porém, vocês que são ramo da oliveira silvestre, vocês que são pagãos e que vieram para a fé, não fiquem se gloriando. Aí ele diz: porque da mesma forma que ele tirou os ramos da oliveira cultivada e enxertou no lugar a oliveira silvestre, ele pode cortar de novo os ramos da oliveira silvestre e colocar de novo o ramo das oliveiras da oliveira cultivada. Ou seja, isso está acontecendo na história.
O povo judeu não aceitou Jesus, um povo pagão aceitou. E agora, muitos povos pagãos, principalmente no Brasil, está acontecendo isso, não quer saber de Jesus. E agora a gente conhece relatos de que judeus lá em Jerusalém e fora de Jerusalém estão aceitando Jesus e voltando para casa, aceitando Jesus como Messias. E é isso que Paulo está dizendo. E para encerrar, no capítulo 12 até o capítulo 15, o apóstolo Paulo expõe os fundamentos de uma vida moral verdadeiramente cristã, onde descreve os deveres dos cristãos para com seus adversários, para com as autoridades, para com a comunidade onde vive cristã, a tolerância e também para a cidadania. Então, do capítulo 12 ao capítulo 15, você vai ver Paulo dando instrução. Ele vai dizer: olha, não tem o teu inimigo? Aí é onde ele diz: não pague o mal com o mal, mas triunfe do mal com o bem. Aí ele vai lá no capítulo 13, se você pegar aí, você vai ver, ele diz que toda a autoridade que existe na terra foi criada e instituída por Deus. Toda a autoridade. O prefeito de São Lourenço da Mata, essa autoridade, prefeito, foi instituído por Deus. Agora, se ele não cumprir de maneira justa a sua autoridade, aí a gente não é obrigado a obedecer. Mas toda a autoridade, ele diz: polícia, guarda municipal, prefeito, juiz, advogado, professor, um cristão que não obedece professor, que não obedece polícia, um cristão que vive por aí roubando energia, que vive roubando água, precisa ler Paulo para aprender o que é ser cristão. Um cristão que vende na barraca e alguém pede um quilo de tomate e ele coloca 800 gramas, ele não é cristão, ele está roubando. Ele precisa aprender com Paulo, né? E para encerrar o capítulo 16, segundo alguns estudiosos, o capítulo 16 da carta de São Paulo, do versículo 1 até o versículo 16, é Paulo concluindo a carta e dizendo a saudação para alguns irmãos. E a partir do versículo 17 até o restante da carta, alguns estudiosos dizem que foi uma carta que Paulo escreveu para uma pessoa pessoalmente específica, só que como essa pessoa estava em Roma também, aí essa parte do versículo 17 até o final da carta aos Romanos, que era uma carta particular, foi também colocada na carta aos Romanos, completando a carta, tá certo? Então, gente, essa é a carta de São Paulo aos Romanos, esse é São Paulo, e que a gente possa aprender de Paulo. Todo ano a festa de São Paulo apóstolo aqui para vocês deveria ser um mergulhar na graça de Deus e um aprendizado profundo de uma vida reta diante de Deus e diante dos homens. Vamos ficando de pé, a gente vai cantar um hino para encerrar, né? O irmão vai me ajudar.